Nódulo Bethesda 2, o que fazer? Então, nódulo na tireoide é um problema extremamente comum. Você pode descobrir um nódulo na tireoide, seja ao exame físico, alguém reparou, ou você mesmo reparou que tinha um abaulamento nessa região, ou o médico lhe examinando viu que tinha algo diferente, fez um exame de ultrassom e nesse exame de ultrassom encontrou um nódulo na tireoide. Esse nódulo, por algum motivo, o médico solicitou o exame de punção, a biópsia, e o resultado veio Bethesda 2. Esse resultado Bethesda 2 significa que as células que foram removidas nessa punção aspirativa por agulha fina e foram analisadas no microscópio eram células de aspecto normal, aspecto benigno, não é um câncer. Só que existe um risco desse nódulo ser câncer, né? Esse exame ele não é um exame 100%, porque você só pegou um pequeno fragmento do nódulo. Então, para decidir o que fazer diante do Bethesda 2, isso é algo que sempre deve ser avaliado em consulta, de preferência com cirurgião de cabeça e pescoço, que é a minha especialidade, pois é o cirurgião que de fato opera o paciente. Então é o cirurgião que decide se há indicação de cirurgia ou não. Isso em conjunto com o paciente, né? Então, se você tem um nódulo pequeno, e de aspecto, o aspecto dele é benigno, né? Não parece ser um nódulo com a cara do câncer, não é um nódulo sólido, hipoecóico, com bordas irregulares, microcalcificações, e vem o resultado do Bethesda 2, nódulo pequeno, aspecto benigno, punção Bethesda 2, a conduta é só acompanhar. Talvez até nem tivesse necessidade de ter feito a punção. Nesses casos, como tem uma suspeita muito forte de ser benigno, não parece ser câncer, você vai repetindo o ultrassom de tempos em tempos e não existe nenhum remédio, não existe nenhum tratamento para fazer esse nódulo diminuir ou desaparecer. Você só acompanha e vai fazendo exames de ultrassom. Caso esse nódulo cresça ou mude de aspecto, pode ser que precise repetir a punção ou até pensar numa possível cirurgia. Quando o nódulo é grande, que existem nódulos maiores do que 3 centímetros, maiores do que 4 centímetros, tamanho de um limão, tamanho de uma laranja, causam um grande abaulamento nessa região, é visível, principalmente quando a pessoa engole, que a tireoide sobe, todo mundo começa a reparar, né? Vem um resultado benigno, resultado Bethesda 2, mas mesmo sendo benigno, um nódulo grande como esse, a conduta não é ficar só acompanhando. Às vezes eu vejo pacientes acompanhando nódulos que já têm indicação de cirurgia, porque o médico diz, a indicação é estética, isso não precisa ser removido. Não precisa ser removido porque não é nele, precisa ficar muito atento a isso. Sempre bom ver a opinião de um cirurgião, porque à medida que o nódulo está crescendo, nódulo maior do que 4 centímetros, a cirurgia vai se tornando cada vez mais difícil, mais complexa, porque esse nódulo grande ele vai comprimindo as estruturas ao redor, o nervo da voz fica cada vez mais esticado, a vascularização das paratireoides começa a ficar cada vez mais prejudicada. Então a cirurgia, quanto maior é esse nódulo, mais risco envolvido. Então você não vai ficar esperando esse nódulo que começou com 3 centímetros chegar até 6 centímetros, 9, 12. Você vai operar ele antes disso, já que não existe outro tratamento. Se o problema realmente está crescendo, está lhe incomodando, precisa ser removido. A maioria dos pacientes se recupera super bem dessa cirurgia, então não faz muito sentido você ficar guardando algo que está crescendo, porque mesmo tendo um resultado benigno, nesse nódulo grande, existe o risco de você ter coletado material só de uma parte do nódulo que não era a parte onde o câncer estava. Vamos dizer que o nódulo fosse uma laranja, você só coletou ali da parte branquinha da laranja, abaixo da casca, você não pegou lá do miolo. Então existe sim a possibilidade do exame não ter pego o material satisfatório, o material que realmente representava um possível câncer, e você está acompanhando lá, está lá deixando um câncer passar, tá? Então, são essas as indicações. Às vezes, né, outro cenário também, o nódulo é a cara do câncer, é um nódulo estranho, um nódulo esquisito, com microcalcificações, e o resultado da punção vem em Bethesda 2. Então, nesse caso, cabe ao médico interpretar esse resultado com cautela, pois pode ser que esse resultado Bethesda 2 ele não é real, é um resultado falso negativo. O nódulo que tem um aspecto muito suspeito de ser câncer, se você vê um resultado Bethesda 2, o mais prudente é você questionar esse resultado, talvez repetir a punção ou até indicar a cirurgia. Existem pacientes em que o nódulo é tão suspeito que não faz sentido você ficar acompanhando. É como se você está vendo lá na foto, tem juba de leão, ruge que nem um leão, você não vai ficar acompanhando isso, né, achando que é um gatinho, né? Ele tem todas as características de um leão, então o melhor é que tire antes que esse leão lhe machuque, né? Então é algo que precisa ser avaliado também. Então são essas as situações que eu recordo aqui. Nódulo pequeno de aspecto benigno, a punção Bethesda 2 é confiável. Nódulo estranho, nódulo esquisito com resultado Bethesda 2, não é bom confiar, talvez seja melhor repetir ou até tirar.
Nódulo grande com o resultado do Bethesda 2, também a acurácia cai um bocado, porque o nódulo é grande, você pode não ter pego o material da área correta, a área onde estava o câncer. Então, nesses casos, também acaba sendo indicado a cirurgia. Mas aqui vem um porém. A idade do paciente é um fator extremamente relevante. Se esse nódulo é numa pessoa jovem, uma mulher de 20 anos, 30 anos de idade que tem a vida toda pela frente, o nosso pensamento, a nossa preocupação é maior, porque essa pessoa tem muitos anos de vida ainda, então você não vai deixar esse nódulo crescendo ao longo de todos esses anos. É diferente, por exemplo, se o paciente é uma senhora de 80 anos, 90 anos de idade, acamada, que já tem várias outras comorbidades e que nessa situação a cirurgia passa a ser uma cirurgia arriscada. Então, em pessoas de idade que já têm muitas comorbidades, que já são mais frágeis só pela idade e pelas doenças em si, a conduta nos nódulos tireoidianos ela é diferente, você não vai conduzir igual a em uma pessoa jovem, porque nessa pessoa de mais idade, como esses problemas geralmente crescem devagar, né, e essa pessoa que já está mais próximo do fim da vida, né, não está tão no começo mais, né, o prejuízo que um nódulo pode causar já não é tão alto, mas o risco da cirurgia é alto, né, então precisa sempre ser colocado na balança. Tá bom? Esse ponto. Então era isso que eu tinha para falar, eu espero que tenha ficado bem claro para você. Se você gostou desse vídeo ou se tem sugestões de outros vídeos, deixa aqui nos comentários. Curta esse vídeo, ajuda o canal a crescer cada vez mais. Se você não está inscrito no meu canal, se esse é o seu primeiro vídeo aqui, já se inscreva, ative as notificações. Tenho vários vídeos sobre esses e outros assuntos relacionados à tireoide. Também nas terças-feiras à noite entro ao vivo aqui no YouTube, nas sextas entro ao vivo lá no Instagram, então me siga por lá também. Também divulgo muito conteúdo por lá, diferente do conteúdo daqui, as caixinhas de resposta nos stories, os reels, tá? Então vale a pena me seguir por lá. E na descrição tem as informações sobre os locais onde eu atendo. Eu atendo e opero em Fortaleza, também faço consulta online por videochamada para pacientes de outros estados, tá bom? E é isso, muito obrigado por assistir e até o próximo.